E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar no relatório gerencial mais recente do RBRX11, o Fundo Imobiliário RBR Plus Multiestratégia. Vamos decodificar os números, entender as estratégias da gestão e o que eles estão de olho para os próximos meses. Bora lá? E vamos começar direto pelo que mais interessa, né? O rendimento. O dividendo anunciado para dezembro foi de 9 centavos por cota. Esse é o número principal, aquele que impacta direto o bolso de quem investe no fundo. Tá, mas 9 centavos, o que isso significa na prática? Bom, isso representa um dividend yield anualizado de 13,7%. Isso, claro, com base no preço da cota lá no fim de dezembro. É um retorno bem expressivo e agora a gente vai entender direitinho como o fundo chegou nesse resultado. Para a gente entender a história completa por trás desses números, esse aqui vai ser o nosso caminho. A gente vai passar pelos dados gerais do fundo, pelo cenário da economia, pelas decisões estratégicas da gestão e, claro, pelo que é esperar daqui para frente. Ok, vamos nessa então. Começando com um panorama geral, sabe? Uma fotografia do RBRX11 no finalzinho do mês de dezembro. E só para alinhar todo mundo aqui, vale lembrar rapidinho, o RBRX11 não é um fundo de um tipo só de investimento. O nome já diz, ele é multiestratégia. O que isso quer dizer? Que ele atua em várias frentes do mercado imobiliário, como imóveis físicos, ativos de crédito e até em outros fundos. E aqui estão os números que mostram o tamanho do fundo. A gente está falando de um patrimônio de quase 1,5 bilhão de reais. Mais de 107 mil cotistas e uma liquidez diária bem forte, de mais de 3 milhões de reais. São dados que mostram que o RBRX11 é um fundo super relevante no mercado. Nenhum fundo existe numa bolha, né? Por isso, para a gente entender a performance, a gente precisa olhar para o ambiente econômico em que ele está inserido. Então, vamos dar uma olhada no cenário macro de dezembro. O próprio relatório destaca a importância de dois cenários principais: o cenário doméstico, aqui no Brasil, e o externo, com o olho bem atento nos Estados Unidos. As decisões tomadas nesses dois lugares acabam influenciando e muito o nosso mercado de fundos imobiliários. E quando a gente olha para os indicadores, o cenário estava bem agitado. O IFIX, que é o principal índice dos FIIs, bateu uma nova máxima histórica com uma alta de mais de 3%. Enquanto isso, a inflação por aqui deu uma acalmada e a Selic ficou parada, com expectativa de corte só lá para 2026. Já nos Estados Unidos, o Banco Central americano reduziu os juros, o que é um movimento super importante para os mercados do mundo todo. Certo. Com todo esse cenário como pano de fundo, vamos ver como o RBRX11 se saiu. Como é que a gestão pilotou esse barco num ambiente com o IFIX lá no topo e os juros ainda bem altos? Olha só, este gráfico compara o retorno do fundo com os principais indicadores do mercado no acumulado do ano. A gente vê que o IFIX teve uma performance espetacular, né? O RBRX11 ficou abaixo do índice no ano, mas ainda assim entregou um retorno patrimonial de quase 13%. Um ponto bem legal do mês foi o crescimento do patrimônio líquido em 1,41%. De acordo com o relatório, esse avanço veio do bom desempenho das principais estratégias do fundo. Isso quer dizer que os ativos que estão na carteira se valorizaram. Beleza, já vimos o que aconteceu, mas agora vem a parte mais interessante. Por que aconteceu? Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas da gestão para entender as movimentações estratégicas que eles fizeram no portfólio. E essa frase aqui, direto do relatório, é a chave para entender tudo. A prioridade máxima da gestão, segundo eles, é a previsibilidade dos dividendos. Guarde bem essa frase, porque ela vai guiar todas as decisões que a gente vai ver agora. A estrutura do fundo se divide em duas grandes frentes: 60% em ativos de tijolo, que são os imóveis físicos, sabe, que geram aluguel, e 40% em papel, que são títulos de dívida do setor imobiliário, como os CRIs. Manter esse equilíbrio é uma parte-chave da estratégia. A principal ação do mês recebeu o nome reciclagem de portfólio. Esse termo descreve um movimento muito bem pensado e planejado pela gestão para otimizar a carteira de ativos do fundo. Então, como é que funciona essa tal de reciclagem? O raciocínio é bem lógico. Primeiro, a oportunidade. Com o IFIX na máxima histórica, o valor de muitos ativos sobe. Segundo, a ação. É um momento de vender algumas dessas posições para realizar o lucro, ou seja, transformar a valorização em dinheiro no caixa. E terceiro, a realocação. Usar essa grana para comprar ativos que gerem uma renda mais constante, mais previsível. Lembra daquela prioridade que a gente viu? Pois é,
E isso não ficou só no discurso, não. O relatório é bem transparente e mostra as vendas foram mais de 30 milhões de reais em cotas de TPP-11 e 25 milhões em KPUN-11, além de reduções em outros fundos. Foi uma movimentação de capital bem significativa. E chegamos na reta final. Vamos amarrar todas essas informações para entender o que essa mudança de estratégia significa na prática e qual é a perspectiva para o RBRX11. Essencialmente, o que o fundo está fazendo é uma troca estratégica. Ele está saindo de um foco que era maior em ganho de capital, aproveitando a valorização dos ativos, para fortalecer a geração de renda recorrente. É uma jogada inteligente de gestão de risco. Realizar os lucros no momento de otimismo do mercado para construir um colchão, uma segurança que garanta dividendos mais estáveis, mesmo que o cenário mude lá na frente. E a melhor parte dessa história de previsibilidade é que a própria gestão dá uma sinalização bem clara. Eles afirmam no relatório que a expectativa é manter o patamar de dividendos de 9 centavos por cota nos próximos meses. Isso traz uma segurança maior para quem investe e se planeja com essa renda. E a gente termina com uma reflexão. O fundo aproveitou o momento de alta, realizou lucros e reforçou o caixa para garantir os dividendos. A grande questão que fica no ar é: com o mercado e a economia sempre mudando, essa estratégia de focar na renda previsível vai ser capaz de continuar entregando retornos consistentes e atrativos no longo prazo? A resposta a gente vai acompanhar nos próximos relatórios.